Nossa palestra hoje fica a cargo do nosso irmão Felipe Souto. O Felipe, ele é instrutor da Escola Francisco de Assis e um colaborador aqui da casa, já posso dizer que seja antigo, né? Porque a gente já se conhece há bastante tempo, né? Já trabalhamos juntos lá na Escola Francisco de Assis, no som, né, também, né? Serviço de orientação mediúnica. Então, é um irmão que já vem contribuindo há muito tempo com a espiritualidade, né? Mas sabendo que quem recebe mais somos nós. Ele veio trazer o tema o Espiritismo e a Verdade, né? Então, vamos ver o que é que o Felipe tem para nos dizer, né? Através do seu conhecimento, né? Saber se realmente existe a verdade absoluta, porque, no meu entender, se é verdade, já é absoluta, né? Não existe meia verdade, nem pouca verdade, né? Mas isso aí é com o Felipe. Ele vai trazer para nós. Felipe, contigo a palavra. Bom dia a todos, muito bom dia a todos. Paz de Jesus conosco, nos nossos corações. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de mais uma vez ser convidado a esse egrégio salão, né, e falar sobre uma temática que o Espiritismo e a Verdade, né. O Willy já trouxe muito bem pontuado, né, a verdade, né, o que seria a verdade. Confesso para vocês que quando eu pensei nessa temática, eu tinha pensado em montar uma palestra completamente diferente do que saiu agora, né? Eu tinha uma ideia de trazer conceitos talvez mais cientificistas, né? Alertas para que a gente pudesse avaliar as mensagens espíritas com muito mais cuidado, mas acabou que, de alguma forma, né, o conteúdo saiu de uma outra maneira que eu acho que era a maneira que tinha que chegar até nós, né? E o bacana do Espiritismo é que ele não só tem o lado cientificista, como também nos permite filosofar sobre determinados assuntos, né? E falar sobre a verdade, o conceito da verdade, sem dúvida, nos remete a questionar, a pensar e a filosofar sobre esses assuntos, né? E aí, Jesus, diante de Pilatos, né, quando questionado, por Pilatos, Jesus responde assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhes Pilatos: que é a verdade? E essa é a pergunta, né, que a gente se questiona. O que é a verdade? Né? A pergunta de Pilatos, acho que ultrapassa o tempo, ultrapassa as eras, e não só o espírita, né, como o budista, o umbandista, o candomblessista, o católico e todas as demais filosofias religiosas existentes se questionam sobre o que é a verdade, né? Então, todo mundo busca ou tenta identificar a verdade ou encontrar a verdade, né? O espírita quer estar com a verdade, assim como o candomblecista, o umbandista, né? Mas a verdade é realmente importante? Por que buscar a verdade, né? Por que esse interesse incessante pela verdade? E o que é a verdade? Se a gente está buscando algo, a gente deveria, no mínimo, saber o porquê a gente está buscando ou para que esse algo, né? São questionamentos genuínos que a gente se faz sobre verdade. Todos nós buscamos, mas não sabemos identificar. Se eu perguntar aqui,
você pode, por um acaso, me conceituar a verdade? Né? Algumas pessoas talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né? Algo abstrato, mas certamente alguns vão falar que a verdade é um conjunto de fatos, né? E aí eu fui buscar no dicionário o que é a verdade, né? Então o Aurélio diz para a gente que a verdade está de conformidade com os fatos ou com a realidade. Então a verdade está relacionada a fatos. Segundo o Aurélio, né? Segundo o Prebalian, tá? Um outro dicionário, é conformidade da ideia com o objeto do dito, com o feito do discurso, com a realidade. Né? Então a verdade tem que dialogar aí, né, com os fatos, com a realidade. Né? Perguntei a um recurso um pouco mais moderno na nossa atualidade, mas a gente não tem mais como se desvincular de determinados progressos que a vida vem conferindo, né, ao nosso desenvolvimento humano. Perguntei ao ChatGPT, né, a famosa inteligência artificial que ninguém hoje em dia mais se furta, né, é a nova realidade. Né? E aí o ChatGPT respondeu para mim: ideia ou declaração que está de acordo com os fatos ou realidade, qualidade de ser correto ou real, correspondência entre uma afirmação ou crença e a realidade objetiva. Então, segundo, né, dicionários, né, segundo definições, segundo a inteligência artificial, né, é a qualidade de estar correto. Todo mundo gostaria de estar correto, todo mundo gostaria de ter a verdade para poder agir de conformidade com aquilo que é correto, né? Estar de acordo com os fatos. Só que, olhando para essa figura, né, e aí eu chamo a atenção para vocês quanto a ela, um lado, uma pessoa está olhando aquilo que vê na sua frente, está olhando um fato, e está dizendo que é um número 6. Ao outro lado, uma outra pessoa está olhando e está falando que na verdade é o 9. E aí, nós temos um fato. Os dois, cada um olhando para o seu prisma, está observando um fato e está tirando as suas conclusões sobre aquilo que acha que é a verdade. E muitas vezes acontecem grandes discussões em torno disso, porque cada um quer estar com a verdade, ou porque cada um vê parcialmente o lado da verdade. O que é a verdade nessa figura? É o 6 ou é o 9? Depende do ponto de vista. Na verdade, a verdade é que eles estão diante de um número. A imparcialidade dos fatos é que o que existe ali é um número. O fato da qualidade desse número ser 6 ou se ele é 9 depende do ponto de vista, depende do observador. Da mesma forma, tem esse elefante, uma figura que eu gosto bastante de apresentar em aulas, muitas vezes. Né? Ali tem cientistas, né, vendados, olhando um elefante, né, observando, na verdade, as estruturas do elefante, e um diz que é uma lança, olhando para os... não são dentes, né? Esqueci o nome agora. Presas, obrigado, William. O outro pega a tromba e diz que é uma cobra, o outro a cauda e diz que é uma corda. Cada um ao seu ponto de vista observa aquilo que os fatos, né, ou os seus sentidos permitem tirar de conceito sobre o que é a verdade para cada um deles. O que é a verdade? É um elefante. Mas cada um está olhando para um lado da verdade. Cada um está observando aquilo que lhe convém sobre o que é a verdade. Tá? E aí, há um problema, na verdade, sobre a verdade. Né? A verdade pode estar condicionada aos sentidos e limitações. Pelo menos aqui na matéria.
pelo menos aqui na matéria, a verdade pode se limitar às nossas percepções pessoais, né? Às nossas limitações dos sentidos. E isso já começa a nos fazer pensar sobre ser possível entender a verdade sob o nosso prisma da matéria, sob o nosso conceito da matéria. A matéria nos limita, nos engana, né? Condiciona o espírito às sensações que ela permite. Então, a matéria condiciona a verdade, condiciona o entendimento dos fatos. A verdade, essas são observações minhas, né? Conclusões que eu fui pensando sobre a questão da verdade. A verdade pode ser observada parcialmente. E muitas vezes é o que acontece, por exemplo, em grandes debates filosóficos, em grandes debates em academia, nos grandes debates de ciência. Cada um quer olhar a verdade sob o seu interesse pessoal, sob o seu prisma dos fatos. Então, a verdade pode ser observada de maneira parcial, pelos nossos olhos. Existe uma verdade absoluta? A gente vai tentar desenvolver para poder construir isso. Mas sob os nossos olhos, sob as nossas limitações, a gente tenta tirar conceitos da verdade sobre os nossos interesses. E ela pode ser parcial. O orgulho, a vaidade, né, a inveja, que são as grandes chagas da humanidade, né? Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritos dizem que essas são as grandes chagas da humanidade, podem corromper a verdade. Podem corromper a verdade porque cada um quer olhar pelo seu próprio umbigo, a verdade. E aí, quando o orgulho fala mais alto de que eu quero estar com a verdade, né? E aí força dados, força resultados exatamente para poder ter a verdade consigo, né? Para poder controlar massas, isso é muito das nossas imperfeições falando pela verdade, né? E vaidade, enfim, tudo isso está relacionado às nossas imperfeições humanas e aos quais o Espiritismo sempre retoma como interesse de que nós devêssemos combater, né? De que devíamos nos esforçar ao máximo possível para combater, né? O quanto a gente tem exercitado sobre isso vai por conta da consciência de cada um de nós, né? E aí, vamos entender o conceito sob a ótica da ciência. Eu trago talvez aqui um conceito mais moderno, um filósofo talvez mais moderno sobre a definição de ciência. Há muitas definições sobre ciência, tá? Talvez a mais atual que se encontra hoje na literatura é de Karl Popper, que diz: uma teoria científica deve ser considerada científica se e somente se puder ser submetida a testes que possam potencialmente refutá-la, ou seja, se houver a possibilidade de encontrar evidências que a contradigam. Ou seja, se a ciência, como a gente julga, traz a verdade, de acordo com Karl Popper, nós devemos experimentar a verdade o tempo todo. Nós devemos o tempo todo questionar a verdade. Devemos consultar para ver se estamos de fato com a verdade. Existe algum ponto, algum fundamento que ela diverge? Ciência a gente faz exatamente buscando, pesquisando, analisando, tentando identificar quais os critérios que podem refutar aquele ponto. Vejo nas academias muitos colegas, muitos cientistas que dizem que, ao analisarem ou avaliarem as suas pesquisas, ficam buscando maneiras de conseguir fortificar aquela teoria que eles desenvolveram, quando, na verdade, a gente deveria exatamente encontrar maneiras de encontrar quais são os furos existentes para poder ver se ela é frágil, se a minha teoria é frágil, né? Então,
a verdade deve continuamente ser experimentada, deve continuamente ser avaliada. Nós devemos continuamente identificar se nós estamos com a verdade, se a nossa verdade é uma verdade parcial do nosso interesse, porque orgulho e vaidade ainda faz parte das nossas imperfeições, nós temos nos esforçado muito por poder combatê-las, mas ainda faz parte das nossas imperfeições. E a gente precisa identificar se a gente, de fato, está diante de um conceito verdadeiro. Chico Xavier, talvez uma das maiores referências espíritas no mundo, sempre quando recebia alguma mensagem mediúnica, seja por meio da psicografia ou de mais outras vias, sempre colocava o seu trabalho à prova, solicitando a demais médiuns que a avaliassem, solicitando a FEB que a examinasse para ver se encontrava de acordo com aquilo que Kardec trazia como conceitos. Porque Kardec nos deu o direcionamento de que nós deveríamos, num primeiro momento, usar a razão, que era por meio da razão que a gente teria o primeiro julgamento sobre o conteúdo de uma mensagem espiritual. E aí, nós, enquanto espíritas, Chico Xavier, que é esse expoente espírita, que é essa referência que todos nós temos para que tentemos chegar próximo àquilo que ele exemplificou, Óbvio, Jesus é o nosso exemplo maior, isso é indiscutível. É a questão 625, inclusive, do Livro dos Espíritos. Qual é o maior modelo que a humanidade teve? Jesus. Os Espíritos foram claros, objetivos, diretos, para não restar a menor dúvida. Jesus. Mas, em muitas ocasiões, Jesus envia avatares exatamente para trazê-los para perto de nós e tornar palpável, próximo da gente, os conceitos, os exemplos. E Chico Xavier, para os espíritas, é um exemplo palpável daquilo que a gente deveria seguir como exemplo. Se ele, esse homem humilde, simples, e tão focado ou tão alicerçado no espiritismo, se colocava sob a prova dos seus conceitos espíritas, por que nós não? Ou quem somos nós, talvez para questionar se de fato a verdade está conosco. Em Kardec, na Gênesis, nós encontramos: caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso vai ao encontro exatamente do que disse Karl Popper. Se eventualmente o espiritismo em algum ponto estiver em desajuste com aquilo que é conhecido como verdade, ele se corrige desse ponto em diante. E assim deveríamos ser nós, de estarmos constantemente em vigilância sobre os conceitos da verdade, sobre as minhas ações, as minhas atitudes vão ao encontro do conceito da verdade, vão ao encontro daquilo que é o fundamento maior. Claro, a gente ainda não chegou a uma conclusão sobre o que é a verdade, a gente só sabe que quer estar com a verdade. A gente está aqui construindo, filosofando sobre a verdade. E eu estou colocando aqui o meu ponto de vista sobre as interpretações daquilo que eu encontrei em Kardec ou na literatura espírita de apoio. Mas eu não estou trazendo a verdade. Eu não sou o dono da verdade. Cada um de nós precisa identificar a verdade. Todo mundo quer estar com a verdade, mas cada um de nós precisa identificar e compreender a verdade. Mas mais do que isso, se colocar à prova, será que o meu entendimento é verdadeiro? Está correto? Faz sentido? Se alinha com um entendimento do que é ser verdade? Mas, Felipe, o que é a verdade, afinal de contas? Vamos lá, vamos construir o que é a verdade. O que eu quero chegar à conclusão com essa fala de Kardec? Que o espiritismo
o tempo todo se alinha com a ciência, e se a verdade estiver com a ciência, se eventualmente o homem acha que a verdade está com a ciência, né, e o espiritismo tem um viés científico, ele precisa ser o tempo todo colocado à prova, precisa ser o tempo todo questionado para saber se aquele ponto é verdadeiro. Isso também vai muito ao encontro do que Erastus disse para a gente no livro dos Médiuns, né? Eu prefiro aceitar 9 verdades, refutar 9 verdades a aceitar uma única mentira. Se a gente refuta 9 verdades, elas vão continuar sendo verdadeiras. E apesar de eu estar refutando aquela verdade, se é verdade, ela vai ser uma verdade universal em algum tempo. Eu posso estar refutando ela de momento, mas ela é uma verdade. Eu posso não concordar com ela, mas ela é uma verdade. É como a lei. Eu posso discordar da lei, mas ela vai continuar sendo lei. A lei de amor, por exemplo, é a lei máxima do universo. Foi ensinada por Jesus, foi ensinada por Buda, por Krishna, foi ensinado pelos muitos avatares que andaram sobre a Terra. Mas nós ainda estamos tateando sobre essa lei de amor, né? Porque orgulho e vaidade teimam em nos desviar dela. E aí, o que os espíritos falam sobre a verdade, né? Vamos ver o que Kardec, na questão 628, obteve de resposta. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, senão ela ofusca. Ou seja, a verdade vai sendo revelada aos poucos. A verdade não é absoluta a ninguém. E nem mesmo o espiritismo, né, tem a pretensão de conter toda a verdade. Senão, Deus estaria privilegiando a nós espíritas em detrimento aos demais irmãos de filosofias e entendimentos distintos dos nossos. E a gente sabe que não é assim que funciona. Deus permite que cada um tenha um entendimento de acordo com o seu nível de compreensão, com o seu grau de adiantamento moral, intelectual, né? Então, com o entendimento que Kardec vem trazer para nós aqui agora, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. E a verdade não vai ser revelada de uma única forma, de uma única vez. Ela vai sendo desenvolvida na medida das nossas possibilidades. Então, nós não temos uma verdade absoluta. E é por isso que o homem tem constantemente buscado a verdade. O homem quer estar com a verdade e o tempo todo busca a verdade porque ela ainda não é de domínio de todos. Não é do conceito de todos. Com isso, a gente talvez possa tirar algumas conclusões parciais. Primeiro, o espiritismo precisa ser experimentado. Deve ser constantemente experimentado. Me recordo uma vez, quando eu, na universidade, ainda na graduação, passando pelos corredores, né, da universidade, encontrei um panfleto que me chamou a atenção, que dizia ciência e religiosidade, ou espiritualidade, não, ciência e espiritualidade. Óbvio que me chamou a atenção, eu já era espírita, né, posso me considerar espírita desde os meus 17 anos, hoje eu conto com 41, então tem alguns anos, né, e olhei aquele panfleto e me interessei. Ciência e espiritualidade, que interessante, vou assistir. Para minha surpresa, um pastor palestrou para a gente. Foi fantástico, foi muito bom. Quando eu julguei que na verdade seria um espírita que fosse palestrar, olha que pretensão a minha, né? Foi um pastor maravilhoso que começou a palestra falando: experimentem a Bíblia. Ela deve ser o nosso conceito de experimentação, de avaliação, de verificar se ali existe um conjunto de verdades. E eu vou
trazer isso aqui para a nossa reflexão mesmo. Vamos experimentar a Bíblia, vamos experimentar o Espiritismo, os livros de Kardec. A gente tem um acervo enorme. Dentro da filosofia espírita, nós temos um acervo enorme de leitura espiritual para que a gente possa fazer. Né? Mas, infelizmente, ainda como espíritas, talvez, sob algumas necessidades particulares, a gente ainda teima em querer o fenômeno. Em vez de nós buscarmos aquilo que é a parte filosófica, que é a razão pela qual os espíritos se manifestam, nos instruir, nos alicerçar para o entendimento do progresso moral, nós teimamos em querer fenômenos. E são tempos em que a gente tem que refletir. A gente faz isso, por exemplo, com a física. Na quarta-feira eu tive com um professor na UFRJ e ele estava me questionando sobre fenômenos de materialização. Ele falou: Felipe, isso não pode ser verdade, isso é verdade mesmo? Eu falei: isso a gente identifica em diversos livros da literatura espírita. Alexander Aksakoff, William Crookes. A gente tem inúmeros pesquisadores, pessoas sérias, que se dedicaram exatamente a estudar o fenômeno da materialização. Ele falou: mas você já viu, Felipe? Eu falei: não, eu, Felipe, posso dizer que nunca vi. No entanto, eu creio, eu sei que é verdadeiro. Ele: como é que você pode ter tanta certeza se você não viu? Eu falei: o interessante do cientista é que ele é bastante parcial com as suas... Eu falei exatamente assim, é bastante parcial com as suas conclusões. Alguém na humanidade hoje já viu o elétron? Aí ele ficou me olhando, me encarando. Não, ninguém. Não existe microscópio no mundo que seja capaz de ver o elétron. Mas ele é ensinado nos livros, né? Ele é ensinado desde o ensino médio. As pessoas estudam sobre isso, estudam sobre o que é o elétron, estudam propriedades do elétron, mas ninguém nunca viu. Aí ele foi e falou: você tem o ponto. É exatamente sobre isso, né? A gente precisa continuar sempre experimentando. A gente não precisa ver para poder crer. A gente precisa identificar se o conceito pelo qual a gente está estudando está de acordo. Se o Espiritismo busca a verdade, ela precisa ser igualmente buscada. A verdade precisa ser igualmente buscada. Então, se o Espiritismo, assim como todo mundo está buscando a verdade, é nossa responsabilidade ir atrás da verdade. Questionar a nossa verdade, o nosso entendimento sobre a verdade. É nossa responsabilidade. Então, se a ciência está sendo falha, Felipe, em avaliar, em dizer que existe uma verdade absoluta, como é que eu vou fazer? Se nós não temos artifícios, meios para poder identificar a verdade, como faz? Se existe uma maneira, como é que a gente vai acessar aquilo que é uma verdade absoluta? É possível acessar essa verdade absoluta? Bom, Espiritismo é ciência e filosofia, né? Com consequências religiosas, né? Então, falta a gente voltar para Jesus. E aí eu trago a pergunta do início dos meus slides. A pergunta de Pilatos: que é a verdade? E diante dessa pergunta, sabe o que Jesus fez? Se silenciou, se calou diante de Pilatos. Por quê que Jesus não respondeu a Pilatos naquele momento? Porque a verdade precisa ser dada ao seu tempo. Não foi isso que os Espíritos disseram para a gente? Cada um tem condições de entender a verdade à medida do possível e que ela é como luz e pode acabar ofuscando. Talvez Jesus tenha identificado que Pilatos não fosse capaz de entender o que fosse a verdade. Mas, Felipe, você está trazendo um assunto que Jesus não respondeu, então ele se calou diante da pergunta de Pilatos, o que é a verdade, e Jesus não respondeu, e você
audazmente acha que você vai responder a verdade aqui, nesse salão? Não, eu não tenho essa pretensão, porque na verdade a verdade está em cada um de nós. Né? Nós precisamos buscar a verdade, nós precisamos identificar, encontrar, ir em busca da verdade. Mas, apesar de Jesus não ter respondido o que é a verdade, apesar dele não ter respondido a Pilatos, Jesus ensinou a verdade de alguma maneira. Ele, em diversos momentos, ele mencionou a verdade. Ele pode não ter respondido Pilatos, mas ele trouxe a verdade de alguma forma. Conhecereis a verdade vos libertará. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus o tempo todo falou sobre verdade. Ele não respondeu Pilatos naquele momento, mas ele falou sobre a verdade com seus apóstolos. Vamos pegar uma das primeiras passagens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus estava falando que ele era a verdade. Jesus era a verdade. Ele é exatamente esse conceito que todos nós estamos tentando buscar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus e os seus ensinamentos são a verdade que conduzem à vida eterna. E como que a gente faz isso? O que eram os conceitos de Jesus? Honestidade, integridade, fidelidade aos princípios éticos e espirituais. Então, enquanto a gente fica buscando a verdade exteriormente, a verdade, na verdade, é um conceito moral que precisa ser desenvolvido dentro de nós e não externamente. É buscar Jesus dentro de nós. É fazer aquilo que nos disse o apóstolo: já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando que nós vamos conseguir despertar o Cristo em nós? E também Jesus disse, né? Paulo disse em Efésios, até que tenhamos atingido a unidade do Cristo. Será que realmente em uma única encarnação a gente vai atingir a unidade do Cristo? Será que realmente em uma única experimentação nós já vamos chegar próximo àquilo que o Cristo foi e aquilo é e ele é? Isso é por experiência, é por experimentação, é por tentativa e erro. E muitas vezes a gente aprende muito mais com erro, né? Ontem, dialogando com um amigo sobre a verdade, né, exatamente sobre a palestra de hoje, ele levantou um ponto importante. Ele falou: Felipe, coisas que eu errei em prova no passado foram muito significativas para mim, porque eu guardo o aprendizado do meu erro na prova até hoje. Então, errar também é importante. Errar, não estar de acordo com a verdade, muitas vezes é importante para nos fazer ver a importância da verdade, o quanto a gente está afastado dela e o quanto é importante chegar até ela. E todos nós estamos tateando aqui pela busca da verdade, pelos conceitos de Jesus. Agora a gente já está entendendo que, na verdade, a verdade está em Jesus, no conceito para com Ele. E aí também ele falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma vez que a gente conheça a verdade, uma vez que a gente construa Jesus em nós, isso implica que a verdade vai nos libertar. Isso implica de que nós estaremos livres dos grilhões que nos prendem à matéria, à infelicidade, às imperfeições, porque já não vamos ser mais nós quem vamos viver, mas o Cristo que vai viver em nós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós, e nós seremos uma unidade crística.
nós seremos partícipes da verdade, junto com Cristo, a distribuir as sementeiras de luz que a humanidade tanto busca e tanto precisa. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Mas como assim? Notem que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele está falando que o Espírito da verdade vos guiará pela verdade, como é que pode isso? Se Jesus era a verdade, como pode o Espírito da verdade ainda trazer a verdade? Porque o Espírito da verdade estava com Cristo. Porque o Espírito da verdade é a manifestação do Cristo. E o que é o Espírito da verdade? Mas o Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos falará, lembrar tudo o que vos tenho dito. Então notem que Jesus falou a verdade naquele momento, de uma maneira que fosse acessível a todos, mas ele enviaria a continuidade da verdade. Ele traria mais revelações. E a gente identifica no Espiritismo parte dessas revelações. Eu digo parte porque, novamente, o Espiritismo não é privilegiado em conter toda a verdade. A ideia nunca foi essa. Nós trazemos parte da verdade. Mas o Consolador prometido, né, aquele que Jesus falou que iria enviar, o Espírito da verdade, se manifesta pelo Espiritismo. Porque realmente resgata todos os conceitos de Jesus. Todos aqueles que leem sobre as obras espíritas vão revisitar os conceitos da lei de amor ensinadas por Jesus. Mas ainda acrescenta mais pelo conteúdo que nós temos sido dados a esclarecer. E aí, de novo, sob o meu prisma de entendimento sobre o Espiritismo, eu, Felipe, e eu gosto sempre de deixar claro aquilo que sou eu, aquilo que é do Felipe e aquilo que é do Espiritismo oficial, aquilo que é falado por todos. Eu vejo o Espiritismo, sob o meu ponto de vista, dividido em 3 grandes eras. A era da experimentação, em Kardec, a era de André Luiz, trazendo toda uma reportagem espiritual sobre os conceitos de aquilo que está passando por detrás dos bastidores, e hoje eu identifico que o Espiritismo traz o entendimento do autoconhecimento, por meio das mensagens de Joana de Ângeles, Hamed e muitos outros espíritos que se manifestam, nos exortando a avaliar o autoconhecimento, o nosso papel enquanto partícipes da sociedade. Então, as revelações e o próprio Jesus estarão sempre conosco. É isso que está sendo colocado, que ele enviaria o Consolador para poder restabelecer todas as coisas que ele tinha dito, ou seja, para ficar conosco, porque se Jesus era a verdade, ele mandaria a verdade, significa que ele viria, ou viriam seus intermediários para restabelecerem aquilo que ainda era a continuidade da verdade, e a verdade sempre estaria conosco, enquanto humanidade, né? E as revelações do próprio Jesus sempre estarão conosco. E o Espiritismo, como o Consolador prometido, está trazendo a verdade, a continuação de Jesus, né? Moisés, Jesus e os conceitos espíritas, né? A continuidade do Cristo por meio dos conceitos espíritas. Então, já indo para o nosso encerramento, estou aqui de olho no relógio, né, na bomba, como falou o Willi, né, que vai explodir, né, já indo para o final da nossa palestra, para a gente poder filosofar um pouco mais sobre aquilo que a gente conversou aqui, porque a minha ideia, em hipótese nenhuma, é tentar encerrar o assunto, mas trazer um conceito que a gente saia daqui sobre a reflexão. Será que eu estou com a verdade? Será que eu encontrei a verdade? Será que a verdade habita em mim, ou eu estou alicerçado, ou eu estou buscando corretamente a verdade? Então, pela ciência, a verdade precisa ser constantemente experimentada. Foi isso que a gente concluiu lá atrás, quando eu comecei a falar de ciência. A verdade precisa constantemente ser buscada.
tem que ser o tempo todo tentada. É nosso papel, é nossa função, é nossa responsabilidade, de maneira imparcial, de maneira responsável, de maneira comprometida. Comprometida com quem? Com Cristo. Porque por Jesus, a verdade é a vivência da lei de amor por meio das ações. Isso é a lei máxima do universo, né? A gente sabe todas as leis de Deus, né? A lei divina, a lei do trabalho, a lei de adoração, né? O livro dos Espíritos enumera e pega o livro segundo, conceituando e explicando todas as leis de Deus. Mas a lei máxima de todos é a lei de amor, justiça e caridade. Essa é a lei maior, é a lei que todos nós buscamos. É a lei que, quando a gente infringe, nós estamos cometendo uma infração grave. Toda vez que a gente infringe uma lei, se a gente tiver advogados aqui, não vão me deixar mentir, a gente infringe uma lei e a gente está cometendo uma infração ou um crime. A gente precisa assumir a responsabilidade por esse crime. É a lei de causa e efeito. A gente precisa assumir a responsabilidade por aquilo que a gente cometeu. Novamente, essa é uma interpretação muito particular minha, né? Uma vez que a lei máxima é a lei de amor, se a gente infringe a lei de amor, a gente precisa assumir a responsabilidade por isso, causa e efeito, que é uma lei de Deus. Também, perfeita, né? Então, todos nós devemos estar alinhados com a lei de amor. É a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. E contém a verdade, né? Porque Jesus veio exemplificar exatamente isso, a verdade, por meio da lei de amor. E o Espiritismo? O Espiritismo, a verdade estará sempre com Jesus. E restabelecer os seus princípios é o caminho para reencontrá-la. Então, o Espiritismo está resgatando a passagem de Jesus, os momentos de Jesus, rememorando eles na nossa essência, no nosso cotidiano, porque isso é que é o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu interesse, né, pela sua aventura em querer se desenvolver moralmente e reclinar suas mais imperfeições, né? Esse é o verdadeiro espírita, né? Mas o Espiritismo ainda fala que a verdade estaria o tempo todo conosco, porque Jesus enviaria esse Consolador prometido. Então, é nossa responsabilidade, se somos espíritas, estarmos alinhados com os conceitos de Jesus, porque aí é que deita toda a verdade absoluta. E para encerrar, né, já a 3 minutos do nosso término, eu trouxe uma mensagem para a nossa reflexão do irmão X em Lázaro Redivivo. A verdade não constitui edificação que se levante por informações alheias no caminho da vida. É realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, a verdade é algo que nós devemos construir em cada um de nós, como busca interior do entendimento da lei de amor. Gente, é isso. Obrigado a todos.